Boa tarde, gente. Quem está sendo abençoado aí, está recebendo do Senhor. Amém? De verdade? Glória a Deus. Nós vamos sair daqui recebendo bastante de Deus nesses dias, né? Porque hoje a gente está aqui o dia todo hoje, mas já tem uma galera em uma semana envolvida em tudo que está acontecendo. E nós somos gratos realmente a Deus por aquilo que Ele tem feito no dia de hoje e tudo que nós temos recebido do Senhor. Nós vamos ter esse tempo agora, porque nós cremos que tem muita gente aqui que está assim, beleza, eu vi, participei, fui abençoado, recebi muito de Deus no dia de hoje. Houve um romper na minha mente com relação àquilo que eu tenho que fazer, com relação àquilo que Deus compartilhou comigo, mas eu queria ouvir um pouco mais acerca de como colocar isso em prática no meu dia a dia, né? No meu trabalho, na universidade, com meus vizinhos, na igreja. Então, esse tempo vai ser um pouco para a gente poder falar sobre isso, né? Porque tem muita teoria e às vezes nós somos impulsionados a ter muito da teoria, mas é tão importante relacionar e juntar a teoria com a prática. Como é que nós vamos colocar em prática? Né? Por exemplo, está aqui o Netuno com a gente. Netuno hoje exerce uma função que está muito ligada à criatividade da nossa igreja, né? Nosso excelentíssimo videomaker, fotógrafo, um cara extremamente criativo. E o Netuno, por exemplo, hoje ele expressa tudo que está acontecendo na igreja, ele consegue colocar dentro do vídeo, a gente brinca, chama ele do escriba do dia de hoje, né? E é uma realidade, ele está escrevendo algo sobre a igreja ali, através dos vídeos. E a gente pode ouvir dele, por exemplo, como é que você deu esse start, Netuno, para a galera poder entender como é que foi. Porque parece que é assim, né? Parece que você pegou uma câmera, filmou e já está tudo maravilhoso. Então compartilha para a gente aí. Como é que foi esse start aí com relação ao vídeo? Vê se tá ligado aí, tá ligado? Aperta o botãozinho, acendeu a luz, segurou. É isso. Eu já era fotógrafo, já mais ou menos uns 7 a 10 anos, antes de começar com o vídeo. Fazia profissionalmente no Brasil. Aí comecei servindo desde que eu cheguei aqui em Madrid na igreja. Eu cheguei no primeiro ano da igreja. E o pastor sempre comentava, você não faz vídeo e tal. E eu sempre tinha uma resistência ao vídeo porque eu tinha dificuldade em fazer até um slideshow. Eu não sei se tinha fotógrafos que trabalhavam na mesma área que eu, que eles faziam aquela apresentação de fotos com música, né? E eu não conseguia nem escolher a música, nem fazer casar o negócio, não tinha mínima habilidade nisso. Então eu achava que aquilo não era para mim, né? E um dia eu acabei quebrando o braço durante o período que eu estava aqui. E fiquei em possibilidade de trabalhar. E um dia, indo para a reunião de oração da igreja, eu andando na rua, o Espírito Santo, assim, me tomou. Comecei a orar em línguas, comecei a andar e foi algo sobrenatural. E eu escutei Deus falando, o Espírito Santo falando para mim claramente para eu começar a fazer os vídeos para ele. Falou, começa a fazer os vídeos para mim, que eu vou te levar em lugares que você nunca imaginou. E aquele dia eu não tive dúvida. E tive uma série de visões na sequência, assim, andando, tendo as visões muito grandes que não faziam mínimo sentido para a minha realidade. E hoje eu vejo que as coisas vão convergindo, né? Ainda é algo muito grandioso para mim, mas eu creio que se ele deu a visão, ele vai dar a provisão, e tem dado. E a partir daí eu comecei a dar passos, né? Eu comecei a filmar com o que eu tinha, que era o celular. Não podia filmar por causa do braço. E aí eu continuei e comecei a buscar informação. Comecei a buscar no YouTube, comecei a correr atrás de informação e aprender por conta própria. Os primeiros vídeos ficaram muito ruins mesmo, mas eu continuei fazendo. O pastor confiando, deixando eu postar algumas coisas bem ruins no começo. E confiou na palavra. Eu tinha muitos equipamentos de fotografia, os melhores equipamentos, tudo que eu precisava para fotografia, fazer qualquer tipo de fotografia. Fui para o Brasil, vendi tudo. Eu tinha 2 câmeras, tinha um monte de equipamento, comprei uma câmera que era híbrida, que filmava e fotografava, as lentes básicas e o básico de áudio e iluminação. E aí comecei, e aí Deus foi colocando as pessoas no meu caminho. Pessoas amigos, pessoas do mundo que me adotaram para me ensinar, pessoas que eu podia tirar dúvidas, e eu vi a cada passo a mão de Deus. E assim, um aprendizado muito rápido, não por uma habilidade minha, porque eu não tinha habilidade nem de fazer um slideshow de fotos, não conseguia nem escolher música.
Hoje eu acho que o que marca mais no meu trabalho é a escolha de música, o jeito que eu edito as músicas, como eu corto as músicas, mas não é algo meu, né? Ficou, acho que Deus falou, mano, eu vou pegar o que ele tem de pior e fazer a melhor habilidade dele hoje. Então foi algo que é de Deus, sobrenatural. E quando a gente corresponde, as coisas acontecem. Mas assim, muito esforço. Até brinco assim, outro dia um amigo, não sei se ele está aqui, ele estava, isso daqui não é para mim, é muito difícil, tal. Eu falei, mano, quantas vezes eu parei na frente do computador, chorei e falei, Deus, isso daqui não é para mim. Não tenho habilidade. Desculpa. E acontece. Se você persevera, entrega na mão de Deus e não desiste, as coisas vão acontecendo. E é isso. E eu vejo que muitas pessoas falando dos vídeos, como elas são impactadas, como Deus fala através dos vídeos, e é isso que eu peço para Deus. Que através do vídeo, que eu acho que é a minha melhor comunicação, e das fotos, que eu possa trazer algo divino, algo que não existe para a Terra, né? E como o Tiago disse, né? Quando a gente coloca o nosso coração e quer fazer algo realmente que glorifique a Deus, ele faz. Só que a gente precisa corresponder e ser resiliente. Eu estava falando para uma das irmãs da mídia de Barcelona que a gente tem que ser resiliente, né? Que muitas vezes a gente quer desistir e é difícil, mas Deus renova nossas forças e a gente vê a evolução contínua. É isso. Ouvindo o Netuno falar, uma coisa também que vem, e eu percebo com a fala dele, nesse tempo que a gente tem trabalhado juntos, é que às vezes tem muita gente que é artista, você tem um trabalho incrível, e às vezes você não consegue nem ver que você tem um trabalho incrível, né? E às vezes você tem uma percepção, inclusive, errada acerca daquilo que você tem produzido. Então é importante que isso também possa cair por terra nesse dia, nesse momento também do seu coração, para que você possa ouvir principalmente a voz de Deus, o que Deus tem falado a seu respeito, o que Deus entregou para você. Porque você tem algo especial entregado por Ele, dons, talentos que vieram de Deus. E às vezes você está esperando um elogio de alguém que possa te incentivar naquilo dali, mas o seu maior incentivador vai ser sempre o Senhor. Então, por isso a importância também de você parar para ouvir Deus, né? Então, por exemplo, ouvindo ele daquilo que ele falou, né, do princípio, realmente, você está começando, é aquilo que você está fazendo, que você está desenvolvendo, você tem alguém que está que está recebendo aquilo que você está fazendo, mas também, ao mesmo tempo, está te impulsionando. Mas também é importante você ter uma visão real acerca do seu trabalho. Nem mais, nem menos, mas a visão real. Porque no mais você vai para o lugar errado, no menos você também está no lugar errado, mas você precisa realmente ter uma visão real daquilo que você tem feito. E você vai conseguir ter essa visão real você ouvindo Deus. Você dando, amém? Você está me entendendo? Você ouvindo Deus, você parando para poder discernir o que Deus tem falado. Olha, filho, você tem que melhorar nisso. Olha, você tem que se desenvolver a sua técnica. Porque eu vejo muito artista, não sei se faz sentido para vocês, mas eu vejo muito artista entregando, tipo assim, você tem um dom, você tem um talento, você tem algo precioso, poderoso nas suas mãos, aí você está entregando na mão dos outros para ver se as pessoas vão precificar, valorizar, falar se você se você não é, qualificar, ver se você é qualificado, se é bom, se não é. Cara, entenda uma coisa, é de Deus que você vai ouvir isso, e a partir de Deus, daquilo que Ele falar para você, você vai conseguir viver a arte que Deus entregou nas suas mãos, você vai conseguir viver de maneira diferente, porque você está entendendo de Deus. Aí você sabe que você não é mais, você não é menos, você está no lugar onde Deus tem para você. Então, isso é muito importante. Então, vendo o que o Netuno tem desenvolvido hoje, por exemplo, com o vídeo, para a minha percepção dele, da igreja, do que ele filma, é excepcional, é um grande artista, e eu vejo isso através dos vídeos dele. Eu acredito que tem gente aqui que às vezes você para nesse lugar, fulano falou que não é legal, fulano falou que não é bom, não sei o quê. Não, cara, peraí, Deus te chamou para isso? Me chamou, mas não tira os mais, agora é desenvolver, é técnica, é tempo, é maturidade, é processo, é fazer uma vez, duas, três, quatro, é igual o cara que prega, é o primeiro sermão, é o segundo, é o terceiro, é o quarto, é o quinto, é o cara que pintou o primeiro, o segundo, o terceiro, a pessoa que escreve o primeiro livro, como é que era, como é que é o 10º, você tem que dar o pontapé. Agora, se você ficar parando para ouvir as pessoas, a opinião é legal, tem seu lugar, mas você não pode deixar que a opinião, o que as pessoas falam, pensam ao seu respeito, traga direção sobre a sua vida. É de Deus que você tem que ouvir isso. Então, tem um dom aí, tem um talento? Então, pare, escute de Deus. O que Deus está querendo que eu faça com ele? Qual que é o tempo de Deus?
Para com esse negócio de sofrimento. O cara está fazendo isso, eu queria estar fazendo também. Esquece. Não viva o do outro. Amém. Viva o seu, tá bom? Então, para a gente poder colocar isso tudo em prática, também tem muito isso. Porque tem esse negócio que eu vejo que as pessoas ficam se comparando. Então, tipo, não compara, cara. Guarda aí o que Deus tem para você. Tem o tempo para cada coisa. Daqui 10 anos, 20 anos, Deus vai querer soprar a sua música, a sua poesia, o seu livro. Espera em Deus. Agora, eu vejo muita gente produzindo por produzir. Fazendo por fazer. Por que isso? Para que o outro veja. Para que o outro me veja. Esquece. Quando você faz para o outro ver, você está fazendo o que o mundo está fazendo. Exatamente. Agora, quando você faz que Deus está te chamando para fazer, aí é outro vento, é outro impulsionamento, sim, é outra coisa. Aí é o vento do Espírito, é Deus te guiando para fazer algo que tem a ver com Ele. Amém? Amém. Uma coisa... Desculpa, para acrescentar, é uma arma, né? A gente, como a pastora Lohane falou, a gente está em guerra, e é uma arma que a gente tem nas nossas mãos. É algo que é profético, né? Uma arma profética. Então, é algo que gera transformação real nas pessoas. Talvez, às vezes, um vídeo, uma foto, é o primeiro contato que a pessoa vai ter com o evangelho. Às vezes, um vídeo vai quebrar um paradigma já de início. E isso, somado com a influência do Espírito Santo, sendo algo que vem de Deus, isso é tudo que Satanás não quer, né? Que o reino avance e que os criativos cresçam e tenham a sua voz, né? Conversando com o Tiago, podendo estar esse tempo, né? Vendo a voz, né? Tudo que ele compartilhou, as pessoas, o filho dele tendo uma experiência com Deus através da arte dele. Com certeza, muitas outras pessoas têm e tiveram e vão ter. Então, isso é uma arma preciosa que Deus nos deu. Então, como cada estação, como o Ronier falou também, eu acho que um dilema a respeito da criação, da nossa identidade, esse, não quero aparecer. Para mim, eu resisti muito estar aqui, porque para mim é muito difícil estar nessa posição. Eu gosto de estar escondido atrás das câmeras. Mas como o Ronier falou, que a gente tem que levantar o melhor do que Deus nos deu, né? O Tiago também falou muito a respeito disso, né? De a gente colocar para fora a essência que Deus depositou em nós, né? De a gente poder contar a nossa história, né? A gente poder, através da nossa história, impactar a vida das pessoas, né? Do que Deus foi construindo na nossa vida, né? Cada etapa, cada camada, como o Tiago falou, ele exemplificou a obra dele, que são várias camadas, e Deus cada hora coloca uma camada melhor por cima. Às vezes a de baixo não é a melhor, mas Deus vem com uma melhor, e assim a gente vai sendo construído, né? Então, nesse período, eu pude aprender muito com ele, queria agradecer a oportunidade, o pastor, o Tiago de ter vindo, o Ronier, o Joe, a Evelyn, que fez as jaquetas, que customizou, a Isa, todo mundo que participou, o Carlos, toda a equipe, assim, foi algo incrível. Tem sido, né? Glória a Deus. Perdão. Está perdoado. Uma outra coisa é de se mover, né, em colaboração, de a gente não ter a visão do projeto. A gente não conseguia ver 100%. A gente planejou, mudou, reestruturou, plano A, plano B, e a gente não conseguia ver, né, a grandeza do que iria acontecer, né? E é surpreendente ver tudo que Deus fez e tem feito e que começou a partir daqui, né? Glória a Deus. E foram dias de reuniões. Né, Isa? Eu queria pedir o Rony para falar algo, para a gente poder abrir para um momento de perguntas. Que vocês pudessem perguntar, para que a gente pudesse ter algo mais prático também, aproveitar, Tiagão está aqui, Netuno está aí, né? Então, às vezes você tem alguma pergunta e a gente gostaria de abrir alguns minutos para um tempo de pergunta, mas eu queria fazer primeiro para o Rony. Rony, qual que é a relação da igreja com a arte? Conta para nós. Então, verdade, eu queria sentar aqui só para falar sobre isso, porque eu acho que sempre que a gente tem um crescimento, a gente precisa de ter uma estrutura para esse crescimento também. Então, a partir de hoje, a nossa igreja vai ser impactada através de um crescimento na criatividade, mas a gente tem que ter essa base muito sólida, né? A igreja sempre foi a maior produtora de arte da história. Você pega os melhores artistas do mundo, eles produziam arte para a igreja. Então, assim, a igreja sempre teve uma relação. Antes de tudo, a gente já falou aqui, não precisa de repetir, mas Deus é um Deus criativo. Ele poderia ter colocado a comida como uma ração, mas ele colocou texturas diferentes, cores diferentes, sabores diferentes nos nossos alimentos. Ele criou cores diferentes, né, para
para que a natureza expresse a glória dele. Então, a gente já entende que o nosso Deus é um Deus criativo. Mas a igreja sempre teve esse papel de criar, esse papel de ditar arte na sociedade, né? A gente vê os quadros mais famosos do mundo, né, foram produzidos por cristãos. Então, a gente precisa de retornar a esse lugar. E aí tem um momento, estava conversando com o Thiago, onde houve uma ruptura. Você entra em uma igreja católica hoje, você vê muita arte espalhada. Mas você vê que é uma arte do passado, verdade? Você vê que é uma arte do passado, parou ali, Idade Média, mais ou menos, né? Tudo muito escuro, obscuro, né? Aquela arte sacra demais e tudo mais. E você vai numa igreja protestante hoje, não tem mais arte. É engraçado essa relação, né? E aí eu comecei a estudar, cara, quando foi o momento que a igreja, né? A igreja, ela perdeu essa arte, né? Ela parou de produzir arte. E estudando isso, eu vi que foi justamente no momento do iluminismo e do humanismo, né? O Thiago está até comentando. As pessoas começaram a comprar, os reis começaram a comprar os artistas e a igreja começou a se afastar da sociedade. Então teve um problema. A igreja, ela começou a se afastar da cidade. Por isso as maiores cidades são as cidades mais loucas que a gente já viu. Porque tem menos a presença da igreja. Você vai para uma cidade interior, você sente mais, né, aquela atmosfera cristã, acolhimento e tudo mais. As grandes cidades, não. O Thiago falando de Nova York. A pessoa sente do seu lado, né, a gente morou lá também, a pessoa nem te olha. Eu vi a gente cumprimentando o cachorro, mas não cumprimentando o dono do cachorro. Então, por quê? Porque a igreja falou assim, ó, já que vocês são mundanos, a gente não vai se sujar. E aí surgiram os monastérios. E a igreja se isolou, falou, não, cidade é coisa dos pagãos. E a igreja perdeu o lugar ali. Então, qual que é a nossa ideia que a gente vem conversando, né, durante esse tempo? A igreja precisa de trazer a arte de volta para dentro dela. Uma arte que hoje é caída, para que ela possa redimir essa arte e entregar de novo para a cidade uma arte redentiva para a cidade. Amém. E aí, isso aí a gente já... O que a gente quer aqui? A gente só quer te aguçar para que você possa estudar mais sobre isso. Você possa ter uma base para tudo que você vai fazer. A arte não é uma parada que está solta aí, a arte está aqui, não. Tem uma estrutura que você pode estudar, conhecer, que Deus vai te guiar. E sobre isso também, eu quero falar uma última coisa que eu acho que é muito importante, é o papel do artista. O artista hoje, ele é um semideus. E a arte virou uma religião. As pessoas vão e elas tratam toda a arte como uma religião, um quadro, né? Algo transcendental demais. E o artista ele virou um sacerdote. Então, é aquela pessoa que ninguém compreende ele. O cara que é boêmio, o cara que é louco. Essa é a visão do mundo do artista. Ah, não, eu tenho que fazer mais loucura para eu produzir mais arte. Eu tenho que usar isso, eu tenho que estar em tal lugar. Eu tenho que ser incompreendido. Mas isso é uma mentira da arte caída. O artista, no início de tudo, ele não era assim. Ele era uma pessoa que ele trabalhava para a igreja, que ele tinha um tempo de trabalho, que ele tinha que produzir. Por exemplo, quero finalizar assim. Por exemplo, Johann Sebastian Bach. Quem aqui conhece um pouco de música, gosta de música? Johann Sebastian Bach, um dos maiores músicos, né, da história da humanidade. A partir desse pianista, desse músico, surgiu a base para o blues, para o jazz, para o rock, né? E o Sebastião Bach, esse cara que é um monstro, que deu origem a tantos tipos de música, era um cara que trabalhava na igreja com horário, que tinha que produzir um X de música durante tanto tempo que era cobrado. Ou seja, ele era um trabalhador. Sim. Nada diferencia o artista de um trabalhador. O artista, ele é um trabalhador. Exatamente. E muitas vezes a gente coloca essas pessoas, né, num outro lugar, mas não. Você que é artista, você tem que ser compreendido, sim. Na verdade, você tem que se fazer compreender. Ainda mais para você expressar a arte de Deus que está em você. Você não pode achar, não, aqui ninguém me entende. Não, aqui arte é assim, você não sabe o que é arte. Não. Está tudo errado. A arte tem que ser expressa. Ainda que ela não precise ser domesticada, você não precisa de pintar um leão, uma cruz, um cordeiro, nada contra. Mas é porque está em voga, né? Você não precisa de fazer isso, mas tem que ser algo que você consegue compreender. Você tem que ver um quadro e falar, cara, eu estou sentindo algo aqui, e você tem que estar pronto para explicar. Esse algo é a mudança que Deus trouxe na minha vida. Então, essas duas coisas. A igreja sempre foi a maior produtora de arte da história. Não foi lá fora, não foi outras pessoas, foi a igreja. E a gente tem que tomar esse lugar de volta. E o artista sempre foi um trabalhador. Deus enxerga o artista como um trabalhador. Assim como alguém que é dona de casa, assim como alguém que trabalha fazendo faxina, um artista é um trabalhador. E você precisa
de se expressar para a glória de Deus. Você precisa se fazer compreender. Então a gente tem que sair desse mundo de aéreo. Não, o artista é alguém muito distante. Não, o artista é alguém como você, que ele carrega um dom de Deus, expressar a glória de Deus através da manualidade dele, daquilo que ele carrega. Então acho que isso é importante para a gente entender como base aqui, para ficar estabelecido para o que nós vamos viver para frente agora. Amém. Glória a Deus. A importância de entender base é fundamental para aquilo que a gente vai exercer mais para frente, né? Porque, citando esse exemplo do Ronier, você vai ver que tem gente hoje dentro da igreja que não sabe nem o que Jesus fez por ela, por exemplo. Tem gente que não sabe porque que Jesus morreu na cruz, por exemplo. Então, você entender as bases daquilo que Deus está te chamando para poder fazer é extremamente importante, né? Os fundamentos disso tudo. Vamos abrir para perguntas agora? Alguém quer fazer alguma pergunta? E aí, que possa te envolver aí no seu prático, na vida prática, na sua vida diária. Eu sei que tem a galera que está da mídia da igreja, está aqui também, tem pintor. Hã? Nenhuma pergunta errada. Nenhuma pergunta errada. Então, faça. Não é, né? Pode perguntar. Isso, pergunta aí. Quem quer perguntar, levanta a mão, e aí a Isa vai levar o microfone até você. Enquanto você vai levantando a sua mão para fazer a pergunta, porque pode ser que demore até você levantar a mão. Já foi? Mas enquanto eles vão se preparando para ir lá, é importante entender que a nossa igreja é uma igreja que nós temos... Você tem videomaker, você tem fotógrafo, você tem a galera que trabalha na projeção, você tem arte que está sendo criada para colocar no telão, você tem uma identidade visual dentro da sua igreja que é feita todo mês. Você já percebeu isso? Na Lagoinha tem uma identidade visual, todos os meses uma identidade visual nova. Isso é arte que está sendo feita. Então, tem toda uma estrutura. Aqui em Madrid, nós temos uma agência de comunicação que trabalha para a igreja, né, que faz vídeo, faz podcast, tem várias coisas que a gente está criando. Isso aqui hoje não está sendo transmitido, mas está sendo gravado. Tem uma equipe que está ali dentro da sala gravando, tem câmera, tem material, tem os meninos que estão na câmera móvel, está aí o Ziel, está aí a Sara. Então, é tipo assim, tem gente dedicada nisso. Tudo isso tem a ver com arte, sabe? Então, assim, tem dentro das nossas igrejas um movimento acontecendo e nós precisamos entender de onde veio, por que a gente faz, porque senão você entra num bolinho de crítica sem saber o que é. Está acontecendo algo poderoso, maravilhoso. Você acredita que nós temos famílias que estão em cidades que não tem igreja e ela está sendo alcançada pela transmissão da igreja? Então, tem uma equipe ali trabalhando e está chegando em lugar onde não tem igreja e tem todo o movimento. E essa família ficou impactada pela qualidade. Olha só que louco. A pessoa ela assiste qualquer coisa quando ela está longe. Mas eu tive com essa família semana passada e falaram assim, pastor, a gente já teve igreja, mas a gente nunca viu esse tipo de qualidade dentro da igreja. Da transmissão, ele está falando da transmissão, dos vídeos. Quem aqui já viu os nossos vídeos de anúncio em Madrid? São legais ou não são? São diferentes ou não? Sabe? Então, isso tudo é o que? A gente que é arte. É criatividade, desde do roteiro, desde a pessoa que está falando, desde o câmera que está gravando, desde o cara que está fazendo a edição, da luz, do lugar que foi escolhido. Tem um monte de coisa acontecendo, mas você viu em 3 minutos, 1 minuto dentro da igreja. Mas tem muita coisa por trás. Então, você é um criativo, você tem criatividade dentro de você. É importante demais o que a gente tem feito como movimento da igreja. Isso aqui é para criar uma cultura, para que não fique só no coração dos pastores, mas que transpasse, para que você, como membro, passe para o outro que está chegando, para que você seja despertado dentro da igreja com a sua arte, com o seu dom, com o seu talento, e que a gente possa continuar avançando como igreja para fora da igreja. Amém? Pergunta. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer, na realidade não é para perguntar, é para acrescentar o que foi no primeiro bloco, e dizer o quanto é importante a igreja estar posicionada dessa forma, principalmente os líderes, os pastores, os artistas, e cada um, e o que eu tenho aprendido com vocês, desse olhar clínico, esse olhar crítico, de estar vivenciando cada membro da igreja e ver a qualidade, sabe? Até o Tiago mencionou aqui, né, sobre a gente ter as características e várias qualidades. E a gente teve uma experiência muito particular com o Ronier e a Clara na minha casa, e o Ronier o pastor Ronier teve um papo com a Maria Eduarda, com minha filha, que é extremamente criativa e tem vários dons, e ele me fez enxergar naquele caderno que eu não tinha visto, que minha filha é de arte, e o diabo vem lutando contra ela. Muito do que o Tiago fez aqui no quadro dele, o Ronier, que já trabalha com isso,
trouxe isso para nós, das texturas, das coisas misturadas, e o professor dela é inglês. E ela tem levado o evangelho, ela fez a música Colossenses, do F. Hope, suas linhas, ela fez a mão de Jesus e ela tem impactado dentro da escola. Então, a importância da gente fazer essa diferença ali dentro e o quanto ela tem levado a ponto da Júlia perguntar para o professor, professor, eu gostaria de desenhar melhor. Ele falou, pergunta para a tua irmã. Ela desenhou uma técnica única, é dela. Pergunta o quanto ela evoluiu. Então, eu quero agradecer como membro há 1 ano só na Lagoinha e dizer que é grandioso o que o senhor está fazendo. E eu trabalho com rede social há 5 anos. E a mídia da Lagoinha me inspira, me traz criatividade, tem me resgatado de vales profundos. E isso é tudo para a honra e glória do Senhor. Muito obrigada, Lagoinha. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem mais aí quer fazer pergunta? Gente, levanta a mãozinha e faça a pergunta. Boa tarde a todos. Queria perguntar para vocês, para o Thiago, para o Rony, enfim. Eu também, como artista, me descobri na pandemia, na verdade, que era o chamamento de Deus em relação à minha escrita, em relação às minhas poesias, a composições, enfim. E para mim sempre foi muito difícil vencer a mim mesma em relação a manifestar isso para fora. Porque às vezes eu guardo, por muito tempo eu só guardava e tudo, e quando eu comecei a colocar para fora, pelas mídias sociais e tudo, vem um bloqueio muito grande em relação a será que eu estou realmente fazendo isso porque Deus chamou? Ou é para alimentar um desejo de ser artista? Entende? Meio que me perdi nesse lugar. E Deus foi restaurando isso. Graças a Deus, Ele também me trouxe para a Lagoinha. Tem 1 ano e Deus vem trabalhando isso. E eu acabei de terminar um livro para publicar. E a minha pergunta é, hoje, para dar esse passo para publicar, existem várias adversidades, existem várias coisas assim, mas ainda também existiu um medo de como as pessoas vão receber isso porque é uma arte muito diferente do que a gente vê no mundo, porque foi Deus que me deu e minha alma está vulnerável, meu processo ali e tudo. Como vencer esse medo de eu só preciso colocar para fora o que Deus tem, independente do que a igreja e do que a sociedade vão falar? Sabe, eu não sei se eu consegui me explicar. Deu para entender corretamente. Cara, o medo, né? Eu acho que, não sei se poderia falar isso, às vezes a gente entra nessa pegada de ter medo de aprovação, de aceitação, de estar correta. Eu acho que se Deus já implantou no seu coração isso, existe também o instinto de Deus. Vai além até do espiritual. O instinto de Deus é o que você fazer tendo uma vida regrada com Deus, com o coração com Deus, mente com Deus, a gente está automaticamente alinhado com Deus. Então, o que você fazer, na realidade, é a aprovação de Deus. Às vezes a gente para e quer uma aprovação do homem, uma aprovação de alguém, se eu estou certo ou errado. Mas se está com Deus alinhado, é engraçado o que o pastor Márcio falou, se não está pecando, pode fazer tudo, um negócio tem que falar aqui, né? Cara, tem essa. Se Deus colocou no seu coração, não espere aprovação, porque ninguém vai te entender. Ninguém vai te entender. Não adianta você esperar uma resposta. Né? Às vezes a gente fala, pô, Deus, me dá uma oração, eu preciso de uma clareza e tal. E não vai acontecer. A única clareza é que você consegue fazer isso. Você tem a habilidade de escrever, tem a habilidade de criar esse livro, ser criativo. Então, acho que é mais pegar isso e fazer. Pedir para Deus para arrancar esse medo, e deixar Deus fluir no sentido. Então, abre as portas corretas. E deixa Deus fluir nessa temporada de medo. E, às vezes, o medo pode ser enganado como zelo também. Né? De zelar o que você tem. Você não quer errar. Então, o que Deus para você tem um zelo. Ó, Deus, isso aqui é muito precioso para mim. Será que eu erro? Tal? Então, acho que você entender, focalizar em Deus e falar, cara, se Deus deu para mim, eu estou alinhado com Deus, que tem que também
Tá com Deus. Tá com Deus, tá tudo focalizado com Deus, e vai para frente. Não espere aprovação, ninguém vai te aprovar. Ninguém. Só Deus mesmo. Oi a todos, meu nome é Luísa e a minha pergunta é para o Tiago. Meu nome é Luísa e eu gosto muito de pintar. Eu queria saber se quando você pinta os quadros, você vê Deus nos seus quadros. Obrigado pela pergunta. Muito legal essa pergunta. Eu vejo Deus em tudo. Então, a pintura é só um reflexo do que o Deus é. Né? É uma ação, é Deus em ação. Né? É um movimento de Deus. Há um respirar de Deus. Então, quando eu pinto, eu deixo Deus usar eu como um pincel, como você gosta de pintar. Falar, cara, Deus, eu sou seu pincel. Faça, então, a sua obra, a sua pintura, a pintura perfeita. Então, Deus, eu vejo muito Deus. Eu espero de Deus também. Eu quero ver essa pintura de Deus na minha vida. Então, é bem nessa. Eu sinto Deus. E toda hora que você começar a pintar, fala, Deus, pinta uma obra nova. Me use. Acho que é bem nessa aí. Oi, meu nome é Cauê e eu tenho uma pergunta. Como posso saber se é o chamado de Deus ou se não é loucura da minha cabeça? Então vamos lá. Se é de Deus e... Cara, Deus faz coisas loucas também, bom. Então, vamos lá, nesse mundo, né? Um mundo tão correto, tão normal. Não, eu acho que é Deus. É como eu falei antes, o instinto de Deus está em você. O dom está em você. E Deus quer que você flua nisso, né? Como acontece é o seguinte, não sei se vai explicar direito, mas a arte é para glorificar, né? Edificar, trazer algo bom ou para destruição. Aí a gente sabe dividir aonde que a gente está fazendo errado ou certo, tá? Então, no seu caso, é identificar de que linha que você está pintando, o porquê você está pintando, se está trazendo uma mensagem boa, positividade, uma alegria. Então, Deus está nisso. Agora, é identificar aonde que você quer levar a sua arte, o porquê da sua arte. Tá? Mas Deus está na sua arte, Deus está com você. Então, o que você faz é de Deus. Boa tarde. Queria agradecer primeiro a Deus por vocês, pela dedicação que está aqui. Para mim, é incrível, é uma honra estar aqui. E a pergunta que eu tenho para os pastores, tá? Eu queria saber se a Igreja Lagoinha tem algum projeto para gerar isso nos membros, gerar na mídia, na foto, na pintura, gerar essa criatividade nos membros, porque além de gerar coisas para a igreja, também pode gerar profissões, porque aqui é um país que está cheio de imigrantes, que muitos vêm com uma profissão que às vezes chega aqui e não consegue trabalhar. Acontece muito. Então pode gerar uma profissão para a pessoa aqui e também algo para a igreja. A Lagoinha tem algo assim? Cara, dentro da Lagoinha tem muita coisa acontecendo. Você vai ver, o Netuno é videomaker, é contratado da igreja. Você tem o Carlos, está ali agora na transmissão, contratado da igreja. A Isa está aí atrás, ela é contratada da igreja, uma profissional da área de comunicação. São pessoas que hoje fazem parte da igreja. Você está vendo todo esse movimento aqui, o que a gente está fazendo hoje tem a ver com a igreja, né? Tem mais ainda, mas, por exemplo, o Thiago veio de Miami, né? Ele veio para cá, a gente marcou a data, teve uma criação aqui, teve compra de material, teve compra de roupa, teve todo um investimento aqui que não é só para um sabadão. O que nós cremos em todo isso, esse movimento? Tem um despertar sobrenatural aqui de Deus em corações. Amém? Então, eu sei, a gente não está fazendo porque a gente acha que pode ser que aconteça alguma coisa. Não, nós já vimos, eu já sei o que está acontecendo aqui, eu já vi lá na frente, Deus já me mostrou lá na frente que já aconteceu o que está acontecendo. Então, por exemplo, hoje a gente está fazendo isso daqui, Deus nos deu a visão disso lá atrás, né? Há anos atrás. Então, hoje está acontecendo, e Deus já nos deu visão de coisas que vão acontecer lá na frente. Né? Então, a Lagoinha em si, ela tem muito da arte dentro dela. Você vai dentro da Lagoinha de Orlando, por exemplo, você chega na entrada, você tem a arte do Tiago exposto lá, assim, coisa linda, maravilhoso. Você vai na Matriz, você vai na Alphaville, São Paulo. Então, as nossas igrejas já têm, de alguma forma, investido, sabe? Trazendo profissionais, encontrando dentro da igreja pessoas talentosas. Então,
você vai ver que não é toda igreja que faz o que a gente está fazendo. Isso aqui não faz sentido para muita igreja. Né? Poxa, para que eu vou fazer isso daqui? Para que eu vou separar um dinheiro que é tão difícil, você ter um recurso hoje na Europa, uma plantação de igreja? Por que eu não vou plantar outra igreja, investir no missionário que está em tal lugar? São as visões, os corações das pessoas, como elas veem as coisas. Então, a igreja que você está hoje, a Lagoinha, ela tem uma visão. Isso aí não é uma visão aleatória, não é uma visão perdida, não. Ela tem um investimento que está sendo feito de tempo, financeiro, profissional, encontrando profissionais, encontrando talentos dentro da igreja. Pessoas que começaram, a Isa ficou meses como voluntário, o Netuno ficou anos como voluntário. Sabe? Em determinado momento, a igreja, foi possível para a igreja tê-lo como um profissional da igreja. E é esse cara que é espiritual, é um cara que ele tem o talento, o dom dele, mas é um cara que manifesta a vontade de Deus através da arte dele também, porque a igreja também não é só um profissional, né? A pessoa tem que ter algo a mais, ela tem que estar conectada com o Senhor para poder entender o todo do que diz respeito à igreja. Então, hoje nós temos investido dessa maneira, seja através de um momento como esse, seja através das redes sociais que você vê, que já são diferentes, seja através de programas. Então, já existe o investimento acontecendo dentro da igreja, um despertar. Né? E nós queremos que essa parte aqui hoje, o que está acontecendo, o Essência hoje, é um ponto de partida para algo maior ainda que vai vir dentro dessa área, de investimento, de encontrar pessoas, de tocar a cidade de uma maneira diferente. Gente, crente, você não foi feito para estar só dentro da igreja. Você consegue entender isso? Por quê? É que tem gente que é meio louco, né? Ele pega isso, porque a galera distorce muito o que a gente prega no domingo. Você pega isso e fala assim, não, então eu tenho que estar com os amigos do mundo. Aí desvia. Por quê? Porque não é crente, não está firmado. Ele fala, Jesus estava lá com os caras que eram loucão também, sentou na mesa com os pecadores, ele comeu, está lá. Tudo bem, Jesus entrou, Jesus saiu, Jesus. Né? Então as pessoas hoje não, elas entram, você entra fulano e sai ciclano, ele sai diferente. Ele ao invés de ele influenciar, ele é influenciado. Então, o nosso papel que a gente está fazendo aqui, de certa maneira, para você entender, você tem poder de influência dentro do seu dom, do seu talento, da sua arte, e essa influência tem que glorificar o nome de Jesus, tem que apontar para Jesus. Você pode entrar em alguns lugares, mas você tem que sair desses lugares. Você pode sentar com um amigo do trabalho e comer com ele, na casa dele, não tem problema nenhum, você deve fazer isso. Se você entrar crente, sair crente. Agora, se você não entra crente, sai crente, fica na igreja. Fica dentro da igreja, se enche, se fortalece espiritualmente, se alimenta bem, se fortalece, treina, seja capacitado. Entende? Porque senão a gente não consegue fazer o que tem que fazer lá fora. Gente, o que eu vejo como pastor de pessoas que falam assim, não, isso aqui é religiosidade. Eu posso sim ir lá fora, eu posso fazer. Aí passa 8 meses, está perdido no mundo. A grande religiosidade mesmo, né? Que na hora que a gente falou, não sai, se prepara, enche do Senhor, vem para um dip da vida, deixa a gente meter a mão na sua cabeça, expulsar os demônios primeiro, né? Vamos ler Bíblia, vamos orar, seja cheio do Espírito Santo, seja batizado pelo Espírito Santo. Aí o cara, eu estou pronto, tal, o pastor não me entende. Você está numa igreja que te entende, cara. Você não está em qualquer igreja. Então as pessoas entram na Lagoinha com o mesmo papo de toda a vida. A igreja não me entende, o pastor não me entende, não entende porque eu visto assim, porque eu visto assado. Não, você pode vestir, você pode sentar, você pode comer, você pode cantar, você pode falar, você pode ir, mas você tem que glorificar Jesus em tudo que você faz. Amém. Você tem que glorificar Jesus em tudo que você faz. Então, voltando à sua pergunta, nós estamos fazendo, nós estamos investindo, e é claro que nós faremos ainda mais. Né? Existirão outros movimentos. Uma resposta de uma maneira diferente a isso. E outra, só para terminar essa parte, nunca desvinculado da igreja. Eu não acredito, Julião, opinião minha, tá? Como pastor da igreja aqui, eu não acredito em movimento fora da igreja. A igreja tem que estar conectado com a igreja, tem a ver com a igreja. Nós vamos criar esse negócio aqui, daqui a pouco vira um movimento. Nós estamos tudo quanto é cidade, tudo quanto é igreja, papapá, desvirtuou, deixou a igrejinha lá em Madrid, abandonou, porque nós somos os caras, nós entendemos. Não acredito nisso. Tem um monte de movimento aí fora que não está conectado com a igreja. Amém. Tem que estar conectado com a igreja, corpo, é vida na igreja. O cara que serve na igreja, o cara que ama na igreja, o cara que é aconselhado, o jovem que vem, tem um aconselhamento com o pastor, ele ouve o pastor, ele senta, ele chora, ele pecou, ele errou, perdoado, recebe abraço, é cuidado e ele vai. Ele cumpre o ídolo do Senhor, mas ele tem uma igreja, ele tem um pastor. Esse negócio de missionário, o cara que é pastor, o cara que é artista, não está em igreja nenhuma, cara, para mim não serve. Uma das perguntas que eu fiz para o Tiago em determinado momento, ele não deve ter percebido, ou percebeu em algum momento, qual a igreja que você faz parte? Como é que é lá na sua igreja? Conta aí para mim. Por quê? Porque ele pode ser um cara top, mas, cara, está conectado à sua igreja?
Você está conectado à igreja? Está conectado à igreja. A família está conectada à igreja, vive igreja, está na igreja. Então, isso faz parte. Então, nós faremos, estamos fazendo, e nós faremos muito mais ainda em nome de Jesus. Nós vamos multiplicar isso aqui, você pode anotar. Daqui 4 meses, daqui 3, 4 meses vai ter outro movimento, daqui 3, depois vai ter outro movimento, o ano que vem vai ter outro movimento, e vai ser cada vez maior, com o intuito de pegar tudo que nós estamos recebendo do Senhor, de dom e talento, e fazer o nome de Jesus conhecido lá fora também. Amém? Adicionar rapidinho, desculpa, não só. E adicionar nessa igreja local. Tá? E não entender, pô, eu sou chamado para milhões, chamado para... Não, chamado para aqui, isso aqui, é a casa, né? E, não, sério mesmo, o que está acontecendo, não só Madrid, mas Madrid, assim, que eu vejo, vou em outras igrejas, não é normal, não é uma coisa que tem uma nuvem, Deus está aqui. Como eu comecei a falar hoje de manhã, Deus está aqui. Então, é estar conectado com a casa e crescer a casa. É isso aí. Posso só acrescentar algo sobre a nossa igreja? Nossa igreja sempre foi usada pela arte, né? Você vê o Diante do Trono, é um exemplo disso, né? É o investimento em arte, tocando nações com a arte, né? Na nossa matriz, a gente tem uma casa de arte, né? A gente tem uma fábrica de arte. Então, além de investir no individual, em cada pessoa que serve, de investir, fazer isso aqui, a gente está investindo de uma forma grande também. Você vai em Belo Horizonte, você tem a fábrica de arte que está aberta para todo mundo aprender arte. Cara, eu, pessoalmente, né, claro, pode existir, mas eu nunca vi algo da dimensão da Lagoinha investindo em arte assim. Então, a nossa igreja tem toda uma estrutura e aqui na Europa a gente vai fluir nisso. O nosso pastor Márcio é um visionário, né? Alguém que enxerga... Cara, o pastor Márcio enxergou uma fábrica de arte há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. E colocou uma instalação gigantesca. Você entra... São várias salas, aprendendo teatro, violino, né? A nossa igreja tem um teatro em Belo Horizonte. Teatro, tudo. E, além disso, agora o pastor André também é visionário, porque ele é um artista. Então, mais do que nunca, a gente vai ter um crescimento na criatividade, um investimento na criatividade. Bom, vamos abrir para mais uma pergunta e fechar? Vamos. Mais duas. Eu queria fazer uma pergunta para o Tiago. Nos seus quadros, o que você quer expressar? O que você gostaria de expressar com seus quadros? O que eu gostaria de expressar? O amor de Deus. Para realmente, literalmente, eu acho que a salvação foi um ato de amor. Ele me comprou através do amor. O amor mais puro possível. Não teve o preço, não dá nem para imaginar. Então, eu acho que é isso que eu quero demonstrar. Quando as pessoas peguem um quadro, sentem o amor de Deus. O amor real, não o amor mundano. Um amor que dura por 15 minutos. Né? Mas um amor que vai por eternidade. É isso que eu quero que as pessoas sentem quando vê o quadro. Uau. Amém. Última pergunta, manda aí. Vamos lá. Primeiramente, eu estou muito honrado de estar aqui. Quando eu vim para cá, eu não fazia nem ideia do que se tratava, na verdade. O Ronier falou vai ser algo de artístico, a galera da mídia, a galera do louvor cola. E eu falei, gente, artístico? O que vai ter lá? E ainda estou processando tudo que estou vivendo aqui. É algo assim, estou processando tudo. Tiago, seu testemunho me impactou. Eu estou assim, pensando ainda. E eu queria te fazer essa pergunta, né? Porque a gente pode encontrar por aí, nós somos às vezes tão rasos, falando sobre arte, sabe? A gente ainda vê pessoas, a gente pensando, não dizendo nós, né? Mas a gente já escutou em algum momento pessoas falando sobre ainda parede branca, parede preta, sabe? Até rindo, né? Mas, e eu vejo, a menina ali perguntou, tão admirada, vendo Deus na arte. Eu nunca entrei num ambiente que Jesus está conosco aqui e a gente vê isso, sabe? Arte, moda, coisa que a gente só via lá fora. E eu queria te perguntar, como você vê a arte como talvez uma chave para o reino de Deus nas próximas gerações? Obrigado, Tiago. Não, obrigado você. Tá aqui. Acho que você faz parte disso e Deus quer tem algo muito especial em você. Você vai florir. Eu acho que é a igreja do futuro. Eu creio. Quantas crianças estão aqui? Estão prestando atenção. É a igreja do futuro.
é para eles primeiro. Quem vai carregar a essência são eles. E nós vamos tratar dessa essência, né, que nós criamos aqui e aplicar isso na vida das pessoas. Eu acho que essa é a igreja. Isso não é que dizer essa parte, isso, aquilo, é importante porque tem que ter, porque tem que ficar legal a igreja, porque, cara, você falou da parede preta, né? Achei muito legal isso, porque acho que foi a maior pergunta que eu tive quando eu comecei na igreja. Eu não entendia isso. Tanto é que eu fui no Brasil ano passado, rapidinho, não quero nem tirar muito tempo. Cara, eu fui no Brasil primeiro, cara, acho que eu tinha 30 questões sobre parede preta. Daí eu falei, galera, rapidinho aí, cara, desculpa, eu não estou entendendo, cara. Qual que é o problema da parede preta? Cara, é para um fator de luz, fator de foco, fator técnico. Não tem nada a ver, cara. Então, acho que as pessoas se pegam numa coisa que não faz sentido, né? Então, é bem nessa. É você fluir do que Deus já tem, o que está acontecendo, fazendo, mas através da arte, expressão da nossa alma, expressão do nosso espírito. Por exemplo, esse logo, essência, quando nós começamos a construir esse logo, qual que é o nome que vamos fazer? Deixa Deus fluir, cara. Espírito Santo, Trindade, N, por que N? Na hora que eu vi o N, eu falei, cara, o N está ao contrário. Sabe por quê? Porque é como criança vê. Você pergunta para a criança vai responder e perguntar e acabou. É tão natural a essência de uma criança, é tão pura, que a gente entende muito rápido. Companhia como nós aqui, como uma companhia de pessoas trabalhando para um só objetivo. Então eu quero entender, é isso. É de entender a essência de Deus e aplicar a essência de Deus, não só na igreja, mas aonde que a gente pisar. É bem isso. Amém, glória a Deus. Terminamos essa parte de perguntas contigo, Rony. Amém. Quantos foram abençoados por esse dia aqui? Quantos estão voltando para casa animados, felizes, cheios do poder de Deus aí? Isso é para Jesus, irmão. Aplaude forte, então. Aleluia. Aleluia. Você possa sair daqui hoje sabendo que você é alguém que vai formar a cultura onde Deus te plantou. Você é um criativo de Deus. Que você possa sair daqui hoje com essa identidade. Eu sou alguém que Deus escolheu para gerar cultura na minha geração. Nós possamos tocar isso, amém? E aqui a gente tem, para finalizar, a gente tem um quadro branco aqui. Quero que você possa observar esse quadro branco aqui. É algo simbólico, é uma assinatura para o nosso final, para o nosso fechamento desse tempo aqui juntos. E eu quero dizer para você, que de agora em diante, você é esse quadro branco aqui. Talvez você chegou aqui rabiscado, talvez você chegou aqui rasgado, talvez você chegou aqui com algumas marcas, mas hoje você está saindo daqui branco, limpo, para que Deus possa escrever uma nova história através da sua vida. Você crê em Jesus, você crê em Deus, você crê nisso, aplaude Jesus. Aplaude Jesus. Amém? Quero orar com você, quero declarar isso sobre a sua vida. Senhor Deus, nós declaramos que nós saímos daqui hoje como um quadro branco nas suas mãos, cheios do seu poder, cheios da sua unção, cheios da sua glória. Nós saímos daqui para refletir o seu amor. Pinte em nós, escreva em nós a sua história, que nós possamos levar para o mundo, expor para o mundo tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós, no ventre da nossa mãe, que nós possamos sair daqui impactados, transformados, prontos para influenciar uma geração. Em nome de Jesus, que possamos sair daqui preparados, carregados, para exercer o nosso chamado na sociedade. Nos usa, Senhor. Nós nos entregamos. Levante suas mãos nessa hora. Levante suas mãos nessa hora. Repita comigo. Nós nos rendemos ao Senhor. Seja o artista em nós. Nos usa na sociedade. Que os nossos dias nunca mais sejam os mesmos. Nós estamos disponíveis. E nós chamamos em o nome de Jesus. Se você puder, aplaude o Senhor nessa hora. Louve o Senhor nessa hora.